Saul se torna rei. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becarote, e trineto de Afias, que era rico e importante. Tinha um filho, jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então, ele disse a Saul: "Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas." Eles foram para toda a região montanhosa e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zufá, Saul disse aos empregados: "Vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, meu pai vai acabar se preocupando com a gente." O empregado respondeu: "Espere. Nessa cidade mora um homem santo que é muito respeitado porque tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas." Saul perguntou: "Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nenhuma em nossas sacolas e não temos nada para lhes dar." "Ou será que temos?" O empregado respondeu: "Tem uma pequena quantia de prata que posso dar a ele, para que nos conte onde poderemos achar as jumentas." "É uma boa ideia", respondeu Saul. "Vamos." Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: "O vidente está na cidade?" Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: "Vamos falar com o vidente." Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. "Ele está sim", responderam elas. "Olhem, ali vem ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora, e logo vocês o encontrarão." Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel: "Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo, de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de ajuda." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem eu lhe falei. Ele governará o meu povo." Saul foi encontrar-se com Samuel, perto do portão, e perguntou: "Por favor, onde mora o vidente?" Samuel respondeu: "Eu sou o vidente. Vá adiante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas, que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem a você. Você é a família do seu pai." Saul respondeu: "Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito?" Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: "Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado." O cozinheiro pegou o melhor pedaço de perna e
o pôs na frente de Saul. Samuel disse logo após isso: Olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você. Comer nesta ocasião específica em que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois, os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí, arrumaram uma cama para Saul no terraço. E ele dormiu ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à cidade, logo ali na saída, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: Eu tenho um recado de Deus para você. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, um território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele está dizendo: Que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel, para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpa, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertados a Deus como oferta de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam basicamente viram aquilo ali e perguntavam-se: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E, como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém, não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar o rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispá e disse: o Senhor Deus, aquele que é o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros
povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, o filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei, e os escreveu no livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para casa em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul, e não lhe deram presentes.